pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vocês já estão vendo, né? Vídeo especial, né? De Natal, Estaremos vendo aqui hoje, né? A origem do Natal, né? Como surgiu, em que ano surgiu e tudo mais, né? Eu encontrei um vídeo que dava pra explicar e entender direitinho. Mas, antes de ir pro vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele legalzinho só pra ajudar e vamos conhecer a história do Natal. História do Natal. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje trouxemos mais um vídeo incrível onde você se surpreenderá com a verdadeira história do Natal. Então vamos lá, né? O Natal é uma festividade conhecida no mundo todo, mesmo entre os não cristãos. Na verdade, até os que não são cristãos celebram a data, nem que seja por causa da confraternização e pelo seu simbolismo. Ou pra enfeitar a casa, né? A sua origem. Enfeitar a casa fica lindo, uma coisa enfeitada. A bem da verdade, o Natal vem antes do cristianismo. Suas raízes datam de muito, muito longe e foi absorvido como festividade cristã para facilitar a aceitação do cristianismo pelas pessoas. Vamos dar uma olhada em como ele surgiu. Origens pagãs. Quando buscamos a verdadeira história do Natal, acabamos diante de rituais e deuses pagãos. Sabemos que Jesus Cristo foi colocado numa festa que nada tinha a ver com ele. O verdadeiro simbolismo de Natal... Então as coisas só acontecem só por causa da religião. Das pessoas que pegaram e colocaram, né? Então por isso que tem, gente, as pessoas evangélicas, elas não comemoram. Porque para elas, né, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. As pessoas evangélicas não. O deus egípcio, o Tudos na Babilônia, Súria na Índia e também Baal e Mitra. Mitra era muito apreciado pelos romanos. Seus rituais eram apenas homens que participavam. Era uma religião de hoje em dia a gente nem vê mais falando desses pagões, né? Aureliano, de 227 a 275 depois de Cristo, imperador da Roma, estabeleceu no ano 273 depois de Cristo o dia do nascimento do Sol, em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, que significava o nascimento do Sol invencível. Por isso que tem o verão, porque começa sempre entre o dia 20, perto do Natal, né? Que também foi visitado por magos que lhe ofertaram mirra, incenso. Faz um pouquinho de sentido mesmo, porque o verão começa mesmo a partir do dia 21, 22, quase em cima do Natal, né? De 17 a 24 de dezembro. Surpreendente. Festa em homenagem a Saturno. Era, portanto, solenizado o dia mais curto do ano no hemisfério norte e o nascimento de um novo sol. Este fenômeno astronômico... Porque muitas das vezes quando a gente vê esses vídeos assim, se a gente ouvir direitinho, entender, algumas coisas realmente faz sentido, né? Aí você realmente acredita. Porque faz sentido algumas coisas. Mas tem muitas das vezes que não faz sentido não. Eu já vi vídeo que não faz sentido nenhuma. O imperador de Roma. Como antigo adorador do Sol, sua influência foi configurada quando ele fez do dia 25 de dezembro uma festa cristã. Ele transformou as celebrações de homenagens a Mitra, Baal, Apolo e outros deuses na festa de nascimento de Jesus Cristo, uma forma de sincretismo religioso. Assim, rituais, crenças, costumes e mitos pagãos passam a ser patrimônio da nossa fé, convertendo-se deuses locais em santos, virgens em anjos e transformando ancestrais santuários em igrejas de culto cristão. Deve-se levar em consideração que o universo romano foi educado com os costumes pagãos, portanto, não poderia ocorrer nada diferente. Todavia, o povo cristão do Oriente adaptou esta celebração para 6 de janeiro, possivelmente por uma reminiscência pagã também, pois esta é a data da aparição de Osíris entre os egípcios e de Dionísio entre os gregos. Jesus, o Filho do Sol.
No consciente mitraísmo cristianismo se observa surpreendentes analogias. Mitra era o mediador entre Deus e os homens, assegurava a salvação mediante sacrifício. Seu culto compreendia batismo, comunhão e sacerdotes. A Igreja Católica Romana simplesmente paganizou Jesus. Modificou-se somente o significado, mantendo-se idêntico o culto. Cristo substituiu Mitra, o filho do sol, constituindo assim um mito solar equivalente. Ou, na verdade, seria outra coisa. Aliás, Aí pegaram e colocaram, né, a data de nascimento de Jesus para o dia 25. Porque realmente tinha outra coisa macabra e que o povo queria esquecer, né? Pode ser, né? E tem tanta coisa que aconteceu já nesse mundo que a gente não sabe. Jesus não nasceu no inverno. Pouco antes de Jesus nascer, César Augusto emitiu um decreto ordenando que toda a terra habitada se registrasse. Todos tinham de se apresentar na sua própria cidade, o que em alguns casos poderia envolver uma viagem de uma semana ou mais. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 3. Essa ordem, provavelmente emitida com o objetivo de arrecadar impostos e recrutar pessoas para o exército, já causaria em insatisfação no povo em qualquer época do ano. Assim, é pouco provável que Augusto provocasse seus súditos, ainda mais por obrigar muitos deles a fazer longas viagens na época do inverno. As ovelhas, na noite do nascimento de Jesus, os pastores estavam vivendo ao ar livre e mantendo de noite vigília sobre os seus rebanhos. Lucas, capítulo 2, versículo 8, a vida diária na época de Jesus Cristo. Observa que os rebanhos ficavam ao ar livre, da semana antes da Páscoa, no fim de março, até meados A parte que eu odeio na eles vida é a Bíblia, passavam o gente. inverno em E tipo assim, abrigos. eu E só odeio com base a nisso parte assim na podemos Bíblia ver porque que ela é é toda improvável incompleta, que a data sabe? tradicional do Natal Ela, esteja ela não certa, tá completa, visto a que o Bíblia Evangelho nunca tá diz que os completa. pastores Ela estavam falta nos muitas campos. coisas. Nova ordem. Coisas Uma nova importantes que ordem poderia a foi gente estabelecida saber não quando o tá. decreto de Porque foi Constantino destruída, oficializa o cristianismo. escondida, Logo, livres né? de toda opressão, Ou ainda continua os que então escondido, eram perseguidos se convertem em ou perseguidores. simplesmente Todos os pagãos que se evaporou, atrevessem sumiu. a se opor às doutrinas da igreja oficial eram tidos como hereges e dignos de severo castigo. A origem da árvore de Natal. Como vimos, os romanos comemoravam a Saturnália e nesta festa usavam o que tinham mais à mão para decorar os templos, árvores. Os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Ra, o deus Sol, o que vemos no Domingo de Ramos. E a origem é praticamente a mesma: usar galhos arrancados para se proteger do sol inclemente. Com o tempo, estes ramos ganharam outros significados. Os galhos verdes passaram a simbolizar esperança pela colheita e renovação, por causa dos galhos viçosos, e por isso Praticamente só pegaram com esses galhos. e colocaram Assim, como a coisa ideia de religiosa. colocar árvores com E não folhas sendo permanentemente coisa verdes religiosa. dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade. E por que E não cada dizer vez mais, hoje em dia, eu acredito mais com a que isso é cristianização adorar a da Deus e Europa, acabou. a árvore como Não é símbolo pegar de nada. pagão foi aos Nem enfeitar poucos casa, aos não costumes é, cristãos. De novo, como a sabe, forma só a de Bíblia facilitar a e olhar pro céu. aceitação A da Bíblia e nova olhar pro céu e religião pela pronto. população. Entre os povos germânicos, a árvore tinha uma conotação Ah. especial. Yggdrasil era a árvore que sustentava todos os reinos, e os povos pagãos da Idade Média achavam que foi de um tronco de árvore que o mundo surgiu. Ali era a morada dos deuses. São Bonifácio, bispo saxão que promoveu a cristianização gente. de alguns povos da Germânia. Tipo, o durante mundo o tem século história, viu? VIII depois Tem de história. Cristo. Ele viu algumas pessoas realizando sacrifícios. Aí tem hora que dá ofertas vontade ao de conhecer carvalho. essas histórias, né? Bonifácio derrubou a árvore e mostrou às pessoas que nada havia acontecido com ele. Que sua Muitas fé vezes as em histórias Deus tá único tudo era mais poderosa Aí o povo fala, tá do que aí as ele histórias, é só chamava procurar, de mas mera crendice. falta.
coisa, né? Começou a cristianização dos Fica povos faltando e nas adotou coisas. a árvore Yule como símbolo da festividade. Nem uma história assim Não descartando completa, totalmente a do começo até o celebração fim, pagã, sabe? mas É moldando tipo a Bíblia aos mesmo. A Bíblia não tem ali o interesses do começo até o cristianismo. fim, direitinho. Não. Eis que nasce Papai Noel. Com o passar do tempo de gerações Eita. que foram sucedendo-se, veio o esquecimento e nem Mitra, nem Apolo ou Baal faziam mais parte do panteão de algum povo. Acabou restando somente símbolos, a árvore, a guirlanda, as velas, os sinos e os enfeites. Até que no século IV, mais exatamente no ano de 371, uma nova estrela brilha em nosso céu e na terra nasce Nicolau de Bari ou Nicolau de Mira. A generosidade a ele atribuída granjeou-lhes reputação de mágico milagreiro e distribuidor de presentes. Filho de família abastada, doou seus bens para os pobres e desamparados. Entretanto, tecia um grande amor pelas crianças e foi através delas E que ninguém sua vê lenda se falar dele. popularizou e que Nicolau acabou canonizado no Ah, coração peraí, é Nicolau. de todas as Nicolau. pessoas. No Nicolau. final Tem da alguma Idade coisa Média, que fala ainda hoje em dia. espiritualmente vivo, Nicolau não sua sei o que lá, história alcançou os né? colonos holandeses da América do Norte. Não, cujo tem, bom tem. velhinho toma o Tem nome algo de sobre Santa ele, tem. Claus. Que fala Ao Nicolau, atravessar não os sei o que lá. portais do Eu admirável esqueci. mundo, muito sobre o que ele foi escrito lhe rendeu vários apelidos, como Saint Mary Cholas, Sinterklaas ou Sint Nicolauses, e é considerado sempre como o padroeiro das crianças. O Ah, Papai Noel ocidental. agora Por cerca entendi. de 100 anos, o Papai Noel era literalmente uma figura de muitas dimensões, sem ter um desenho definitivo de como ele era. Na pintura de vários artistas, ele era caracterizado ora como um elfo, ora como um duende. O Noel gnomo era gorducho e alegre, além de ter cabelos e barbas brancas. No final do século XIX, Papai Noel já era capas de revista, livros e jornais, aparecendo em propagandas do mundo todo. Cartões de Natal o retrataram vestindo de vermelho, talvez para acentuar o espírito de Natal. A partir daí, o personagem Papai Noel foi adquirindo várias nuances até que em 1931, o The Coca-Cola Company contrata um artista e transforma Papai Noel em uma figura totalmente humana e universalizada. Sua imagem foi definitivamente adotada como principal símbolo do Natal. A imagem do Noel continuou evoluindo com o passar dos anos. O vermelho é por causa da Países Coca-Cola. contribuíram para sua aparência atual. O trenó e as renas acredita-se que sejam originárias da Escandinávia. Outros países de clima frio adicionaram às peles e modificaram suas vestimentas. Menino, e pegou Previram tanto seu assim. endereço É inicial Coca-Cola. no Polo Norte. A Hoje em imagem dia da agora a gente chaminé compreende do porque Papai você é Noel líder. escorrega Todo mundo para adora deixar você, os Coca-Cola. presentes na Holanda. Você criou o Hoje, Papai tem Noel, mais né? de 1.700 anos de idade, continua mais vivo e Gente, presente do que agora eu fiquei nunca. Alcançou passada. a Fiquei passarela passada. e as telas da tecnologia. Hoje vemos em Gente. filmes, shoppings, cinemas, nos estacionamentos e na rua. Ao longo desses 17 séculos de existência, mudou várias vezes Passada, o fiquei nome, passada trocando agora. inúmeras vezes as roupas, idiomas, hábitos, mas permaneceu sempre a mesma pessoa conhecida como Papai Noel. E aí, E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Mil beijos. Até o próximo vídeo.